Bom dia, boa tarde, boa noite. E aqui quem vos fala é Bernardo Vincenzo com o primeiro podcast do Cast História, o podcast com mais castores em toda a podosfera. Somos alunos da UFJF fazendo um trabalho sobre O Mundo se Despedaça, um livro de 58 de Chinua Achebe. E aqui comigo temos Bernardo Reim, E aí? Lucas Gonçalves Opa! e Isabela Rocha. E aí, pessoal? Eles estão muito animados, dá pra ver. E a gente começa a falar sobre o Oconco, o protagonista de nossa história, o herói trágico aristotélico de O Mundo Sem Pedaço. Um cara muito famoso na aldeia dele, ali a aldeia fica na região do Senegal, da África, e se passa ali em torno de 1890, nessa década. E ele é famoso porque há uns 7 anos o homem mais forte da vila dele, o Gato, e desde então ele ganhou várias honrarias, conseguiu 3 esposas, se tornou um herói de guerra, um dos maiores homens do tempo dele. Diferente do pai dele, o Onoka, que era um flautista, um bardo, por assim dizer, que contava histórias e ao mesmo tempo era extremamente preguiçoso pela visão do Oconco e trazia pouca comida para casa, tinha várias dívidas. E isso sempre pesou muito na vida do Oconco, que mesmo depois de 20 anos da morte do pai dele, isso ainda pesava, ele sentia que tinha uma dívida com a aldeia. Não é? E em certo dia houve uma reunião na vila deles que uma das mulheres havia sido assassinada por uma vila inimiga, uma vila muito militarizada e cheia de guerreiros. Então eles enviaram o Oconco como uma espécie de diplomata para outra aldeia para resolver essa situação e para ver se eles iam entrar em guerra ou se todo esse conflito ia terminar em paz. E apesar dele ser um cara muito irritadiço e muito quente em suas ações, terminou-se em paz com a morte dela, foi traduzida levando uma criança da outra vila para a vila deles, o Ikinemofo. Bom, que ele levou para o seio da família dele e tratou como um filho próprio. A partir daí nós temos um flashback com ele lembrando do passado dele, de como o pai dele era um fracassado e como ele foi posto para morrer na Floresta Maldita, já que ele era um inútil para a vila deles. E ele teve que superar uma série de obstáculos com a colheita dele falhando e mesmo assim ele sobreviveu. E isso foi o marco principal para ele se tornar um homem de verdade. Bom, após disso, nós temos 2 cerimônias muito importantes para a vila dos Igbo, que são a Semana da Paz e a Festa do Novo Inhame. São festas locais que comemoram a riqueza da vila, do povo, da cultura, e que é muito traduzida como na quantidade de inhames que cada pessoa da vila tem. Então, a família do Oconco é uma das mais ricas, né, nesse quesito. E, ao mesmo tempo, a gente ainda lembrando que ele é um cara extremamente irritadiço, e ele acaba por agredir a própria esposa, a terceira esposa dele, e também a segunda. Ele tenta dar um tiro nela, um tiro com um rifle mesmo, já aí mostrando um pouco da vinda dos europeus. E ao mesmo tempo ele tem um grande amor pelo garoto da outra vila, o Ikenafuna, e com a filha da esposa, a Enzima, mas ao mesmo tempo ele não pode mostrar muito disso, porque senão ele pensa que ele vai perder o respeito ali dos anciões, vai se mostrar
fraco na visão deles. Bom, e a partir disso aí nós temos Bernardo. Opa, gente, então, eu vou falar sobre o capítulo 6. No capítulo 6, os aldeões eles se juntam no Hilo para assistir aos combates. O último combate, que é o principal, ele é sobre os dois líderes. E parecia que ia caminhar para um empate, porém um dos lutadores ele cometeu um erro fatal e perdeu essa luta. Indo para o capítulo 7, 3 anos se passaram e o Kemafuna ele criou um laço importante com o Noai, como se eles fossem irmãos mais velhos e mais novos. O Okonko está satisfeito pela influência do Kemafuna sobre o Noai, porque ele quer transformar ele num homem forte, capaz de ficar a casa após a morte dele. Os gafanhotos eles aparecem e os anciãos falam que só aparecem a cada geração durante 7 anos seguidos e depois voltam a desaparecer durante vários tempos. Certo dia, o Okonko e os garotos estavam trabalhando e comendo esses gafanhotos e o Ezeudo, que é um velho guerreiro e orador, ele aproxima do Okonko e pede para que ele fala com ele que o oráculo ele ordenou que o clã matasse o Kemafuna. Ele pede para ele não fazer parte disso porque ele considera ele como um pai para ele. Mais à frente, na Floresta Maldita, o Okonko está acompanhado dos homens do clã e do Kemafuna, e o Kemafuna está um pouco nervoso, mas ele se sente confortável pela presença do pai dele, o Okonko. Quando os homens começam a atacar o garoto, ele vira para o pai e grita, porém o pai dele trai a confiança dele e dá o golpe final. No capítulo 8, o Okonko ele passa 2 dias bebendo vinho porque ele está deprimido. Ele chama o filho dele, Noai, para conversar com ele, mas o menino tem medo e ele acaba escapando. Mais pra frente, o Okonko ele vai visitar um amigo dele, o Obirika, e ele pergunta, ele está preocupado sobre o Noai e pergunta por que os filhos dele não parecem com ele. O Obirika responde que eles são muito novos ainda. Eles discutem sobre o assassinato do Kemafuna e o Obirika fala que rejeitou a oferta de participar e pergunta o porquê do Okonko matar o seu filho. Mais tarde, eles são informados da morte dos anciãos da vila e o Okonko percebe que a culpa que ele sentia era fruto da mente que ele não tinha, que não era não ocupada. Mais tarde, o Okonko ele retorna ao lado do Obirika, que está sendo feita uma cerimônia para acertar o preço do casamento da filha dele, do Obirika. Após as negociações, eles ficam discutindo sobre os costumes de outros clãs que eles achavam estranhos. Eles riam das histórias dos homens brancos, eles duvidavam sobre a existência desses homens e eles só tinham ouvido falar, mas eles nunca tinham visto eles. Já no capítulo 9, a Equife, que é a esposa dele, bate na porta do Okonko gritando que a Enzima estava morrendo, ela está com febre, ou Iba. A Equife, para a Equife, a Enzima era a razão da sua vida, porque ela já tinha perdido 9 filhos. E com isso, ela tinha se tornado amargurada com todas essas perdas. Depois que a Enzima fez 6 anos, ela conseguiu recuperar esse amor que ela tinha perdido. Após a morte da nona criança dela, da Equife, o Okonko pede para um curandeiro da vila que mutilasse o corpo e enterrasse na Floresta Maldita. Para eles, na crença deles, as crianças que morriam jovens eram chamadas de Obanji, que eram espíritos malignos que meio que renasciam depois que eles voltavam para dentro do útero das mães deles. Eles acreditavam que o Obanji sobreviver tinha que destruir uma pedra mágica que chamava de Iuiua, que era uma pedra que ligava o Obanji ao mundo dos espíritos. Para a Enzima, a fita sobrevivida era um sinal que era um Obanji. O curandeiro diz que para eles poderem curar a menina da doença da febre, eles deveriam destruir essa pedra. No capítulo 10, as pessoas se juntam na ilha para fazer o julgamento. 9 anciãos, conhecidos como Zegugus, eles são juízes. Eles são os mais poderosos e secretos do clã. Eles se apresentavam aos espíritos, que eram como se fossem os guardiões da justiça, e só eles poderiam julgar todas as ações das pessoas do clã. O julgamento ele era sobre um homem que dizia que a sua esposa tinha sido comprada, com seu dinheiro, ela foi roubada pelos parentes dela. Porém, ele foi até os sogros e demandava que esse dinheiro que ele tinha pago nessa esposa ele fosse devolvido, porque estava amparado pela lei do clã. Os parentes não negaram o fato, mas disseram que o homem batia muito nessa esposa e quase a matou, e que ela fugiu para proteger a sua própria vida. Os Zegugus entram num acordo e falam para o homem para ir até o sogro e implorasse para ele que a esposa voltasse, e aconselharam a família a aceitar esse pedido.
No capítulo 11, a Equif, ela vai buscar a Enzima na tenda dela porque o oráculo quer vê-la. Porém, o Oconco diz para ela para voltar mais tarde porque a garota está dormindo. A mãe quer acompanhar a filha, porém ela sabe que se ela for até o oráculo sem ser chamada, ela pode ser amaldiçoada. A mãe decide ir e segue a filha da mesma forma. Ela fica do lado de fora da caverna e enquanto ela está lá, ela é surpreendida pelo Oconco, que veio fazer companhia para ela. E eu acho bem interessante, porque o livro, apesar de seguir uma linha cronológica, ele acaba voltando muito em aspectos anteriores. Tanto que depois disso, disso dele ir na caverna e tudo mais, o livro segue um rumo mais feliz, por assim dizer. Mas por se tratar de algo parecido com a tragédia mesmo, ele chega num ponto onde, em teoria, tá tudo bem, mas vocês vão entender por que em teoria. Um dos personagens morre. O personagem, inclusive, que falou pro não matar, o Conco não matar o próprio filho, porque ele se sentiria mal por isso e tudo mais, ele acaba vindo a falecer. E no funeral, por tradição desse local e tudo mais, eles decidem basicamente não festejarem, mas tipo, mostrar pro mundo que isso tá acontecendo. Se eu não me engano, tipo, é ouvido em outras aldeias e tudo mais. E aí, nisso, eles atiram pra cima, dão tiros com as armas e tudo mais. E o Oconco a arma dele acaba explodindo e ele atinge um dos jovens, um menino. E aí, esse tipo de crime é um crime grave na aldeia dele e tudo mais. E com isso, ele acaba tendo que se mudar. Só que a explicação do povo é que matar um dos próprios, do seu próprio povo, faz mal pra Mãe Terra, que seria a deusa que provém os inhames e tudo mais pra eles. Então ele tem que se mudar dali, só que não necessariamente para sempre. Ele não é expulso ou banido para sempre, é temporário. Num período de 7 anos, ele tem que ficar fora desse lugar para ficar bem. Só que não somente ele tem que se mudar, todo o bem dele, a casa e tudo mais, é destruído, porque aquilo pode ser um mau agouro pro povo que ali habita, que ali mora. O inhame dele é colhido por um amigo e posteriormente ele acaba conseguindo dinheiro da venda desse inhame e tudo mais. Mas de qualquer forma ele acaba perdendo a casa. E isso já dá início a outra parte do livro, que é o declínio do Oconco. Porque ele, em ascensão, ele basicamente veio do nada e conseguiu uma riqueza e tudo mais, e a partir desse ponto ele tem que morar de favor nas terras onde a mãe dele foi enterrada, que também é uma tradição dessa região. E lá ele ganha uma terra doada de seu tio, ganha também uma porcentagem, se eu não me engano, 200 inhames de cada primo, para poder fazer o plantio e ali se estabelecer durante esses 7 anos. Isso faz com que o Oconco, sendo ele alguém muito... Ele realmente tinha um prestígio sobre as tribos e tudo mais, pelos embates que ele fez mais novo, pela ascensão dele do zero e tudo mais. Isso faz com que ele entre em conflito com ele mesmo. Ele até chega a falar que o Deus interior dele, que também é uma expressão que eles utilizam, não está de acordo com ele, porque o que ele não justifica. E ele acaba ficando em conflito com ele mesmo, só que o livro não nos pauta muito isso, sobre essa aflição dele, sobre esse sentimento de desalento mesmo. Porque logo em seguida chega a ele a notícia em torno de uns amigos, até esse amigo que leva o inhame para ele, o dinheiro do inhame que ele tinha plantado para ele, que eles acharam um homem branco em uma região próxima que ele está agora. E a sacerdotisa dessa região falou que a Mãe Terra mandou matar esse homem branco porque ele traria mal para aquela terra. E o que eles fazem? Eles matam esse homem e penduram ele num lugar visível, junto com como eles citam cavalo de ferro, mas na verdade é uma bicicleta, só que eles realmente não conheciam, ali. E assim, isso, como opinião minha, eu pensei que aí seria um ponto de ignição para acontecer coisas muito piores nesse ponto do livro já. Porque para eles estavam fazendo certo, mas eu acredito que para o homem branco aquilo seria visto como uma coisa ruim. Mas de imediato isso não acontece, porque eles ouvem falar desse homem branco e aí eles dão uma certa pausa disso, o livro continua seguindo, mas após isso, eles já aparecem os missionários, os homens de Deus, por assim dizer, que eles realmente se tratam assim em certas partes do livro, que tentam converter esse povo. No início,
pelo menos nessa região onde o Okonkwo tá, eles acham que é piada, porque não existe esse negócio de deuses e de Deus em um Deus só. Eles até acreditam que seja uma afronta, principalmente o Okonkwo. Mas eles pagam pra ver. Ou seja, eles ouvem o que o homem diz e eles são persuadidos pelo canto dele, até chegam a citar o timbre dele, que é muito bonito e tudo mais. Eles acabam ficando curiosos. E esse homem de Deus, ou representante de Deus, ou qualquer coisa do tipo, ele acaba pedindo um terreno ali naquele lugar para construir a casa de Deus ou a sua igreja. E durante o livro sempre é mencionado um lugar que é chamado de Floresta Maldita. E lá os bebês, os gêmeos são descartados, por assim dizer, os enfermos e tudo mais. Eles pensam, vou dar aquela região para ele porque a própria Mãe Terra ou a própria Floresta Maldita vai acabar consumindo ele e acabando com o problema, porque o deus dele não é real. E eles dão essa região para ele. Só que com o passar dos dias, que ele está construindo a igreja e tudo mais, nada acontece. Eles estimam que em 28 dias aconteceria alguma coisa, porque é o máximo de tempo que alguém conseguiu ficar naquela floresta sem nada acontecer. Traz o povo a crer mais naquele Deus que o Homem Branco trouxe para ele. E aí eu vou deixar para Isabel falar um pouquinho mais sobre. Nesse momento, com a chegada do Homem Branco, com a religião, com a escola, com o governo, eles têm um choque de conflito, pois eles possuem culturas diferentes, hábitos de se viver diferentes, modos de culturas diferentes. A gente tem como exemplo quando os portugueses chegaram ao Brasil. Os portugueses totalmente diferentes do modo de se viver dos índios. E o Okonkwo, vendo isso ocorrer na aldeia da mãe, ele quer guerrear, porém a aldeia é muito pacifista e eles falam que não tem que tomar por eles a guerra dos seus deuses, pois os deuses irão fazer algo a respeito. Porém, os deuses acabam não fazendo nada nesse momento. Ele também viu o filho dele convertido nessa religião e eles acabam perdendo alguns costumes da época antes de Okonkwo ser mandado para o exílio. Então, após 7 anos, quando o Okonkwo volta para o seu clã, ele acha que não vai estar tudo perdido, que eles vão ter guerreado, que não vai estar tudo 100% perdido. Porém, nesse momento, o mundo dele se despedaça ainda mais, porque ele viu um clã totalmente derrotado, com a grande maioria convertida para o cristianismo, como o próprio filho já dito antes. E ele entende o clã do pai dele, como não quiseram guerrear, porque eles tinham que ter feito isso no começo, somente com os homens brancos. E como muitos já tinham se convertidos, ele viu se brigasse, eles iam estar brigando com deles mesmos. A gente tem como exemplo disso o homem batizado pelos homens brancos com o nome de Enoque, que era o filho de um sacerdote do culto das serpentes, que algum tempo atrás tinha matado uma jiboia, que era jiboia para o clã, era considerado um animal sagrado. E em uma das festividades que ocorriam, que representava os espíritos, o Enoque arrancou a máscara dos espíritos e, como consequência, a casa dele é queimada. E o padre decide defender Enoque e prender os anciões para poder conversar com eles sobre o homem. Assim, ele cobra uma multa das pessoas da aldeia por ter botado fogo na casa do Enoque. E após o pagamento dessa multa, eles são libertos. E eles se reúnem para ver o que vai fazer. E junto dos prisioneiros, o Okonkwo estava. E quando eles se reúnem para ver o que eles vão fazer a respeito disso, se vai ter guerra, se não vai ter, ele se vê o mundo inteiro dele se despedaçando por causa dos homens brancos, que na primeira parte do livro ele nem sabia se realmente eles existiam. Então, nessa reunião, ele acaba matando um homem branco, que era um policial, e ele acaba se vendo que não ocorreu uma saída, quando então o Okonkwo acaba se matando. Porém, quando os homens vão lá atrás de Okonkwo para poderem levar o preso novamente, os homens brancos descobrem que o Okonkwo tinha cometido o suicídio por causa de tanta pressão que ele tinha sofrido. E agora eu vou deixar uma questão em aberta, que é: será que tudo o que os cristãos diziam era 100% de verdade?
E eu finalizo meu texto dessa forma.